Uma boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs, particularmente de nossa congregação Cristo da Igreja Evangélica Luterana de Uberlândia e a paróquia como um todo, incluindo nossos irmãos também de Uberaba e de Patrocínio. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo possa nos iluminar com seus dons, especialmente nesse momento, para assim recebermos a palavra de Deus com alegria. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós nesse momento de meditação e também ao longo de todos os dias de nossa vida. Bem, nós queremos hoje refletir um pouquinho sobre o Salmo 80. Esse é o Salmo que nós leremos no culto do próximo final de semana. Esse culto do próximo final de semana é o 18º domingo após Pentecoste. E as leituras desse culto são as seguintes: o Salmo 80, dos versículos 7 a 19, o Antigo Testamento, Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7, Filipenses, capítulo 3, versículos 4 a 14, e o Evangelho é Mateus 21, 33 e 46. Essa perícope, como dizemos, esse conjunto de leituras bíblicas que versam sobre o mesmo tema, trazem tanto o Antigo Testamento quanto o Evangelho e esse salmo sobre o qual queremos meditar agora, a figura da videira, o pé de uva, a importância que a videira sempre teve para Israel, principalmente na produção de vinho. O vinho sempre foi uma bebida considerada muito importante para o povo. E quem tinha vinho em casa, isso era também um símbolo, um certo símbolo da bênção de Deus, de que aquele ano a colheita foi muito boa, não apenas em relação ao vinho, mas também em relação ao trigo, o principal cereal a alimentar o povo no passado principalmente. Então a figura da videira, Jesus usa muito essa figura, como veremos no Evangelho de domingo, de Mateus 21, quando ele fala dos trabalhadores maus da vinha, que mataram inclusive o filho do dono da vinha, numa referência à violência cometida contra o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi crucificado e morto injustamente, mas como um sacrifício pelos pecados de todos, derramando seu sangue sobre Israel, derramando seu sangue redentor sobre todos os povos. Jesus diz que ele é a videira, nós somos os ramos dessa videira. A obra de Jesus, ela acontece através dos seus seguidores. É claro que Deus tem todo o poder e poderia realizar as coisas com a sua palavra diretamente, como ele criou os céus e a terra. Ele poderia mudar muitas coisas nesse mundo, simplesmente com sua vontade, simplesmente com sua palavra. Deus poderia falar e as coisas poderiam acontecer, e assim o mundo certamente poderia ser bem diferente e melhor. Mas Deus escolheu pessoas para que façam o que precisa ser feito, no sentido de dar um bom testemunho da fé, praticar e produzir o amor, enfim, aqueles frutos que é o cachinho de uva maravilhoso que brota dos ramos saudáveis. Os ramos saudáveis produzem uvas e os ramos saudáveis são os ramos de uma videira saudável. E a videira saudável, poderosa e forte, é Jesus. E pela fé, pelo batismo,
nós fomos enxertados nele e passamos a ser ramos desta videira que é Jesus. E Deus então espera que essa videira produza frutos. Vamos ler o Salmo que traz uma importante figura também da situação do povo de Deus naquele momento, que o Salmo descreve. Um momento de arrependimento, depois de muitos erros, depois de muitas traições em relação aos estatutos de Deus, em relação à prática do amor, da justiça e de todas aquelas coisas que Deus tinha acordado com seu povo quando maravilhosamente o abençoou, tirando do Egito e colocando-o na terra prometida. Esse povo, ele vai contra Deus, ele se esquece. É muito fácil nós esquecermos na nossa vida as coisas boas. Quando passamos por algum momento de crise, é isso que fica, é isso que nos marca, e é isso que parece ser a única coisa a existir em nossa vida. E perdemos assim a memória em relação a tantas coisas boas e maravilhas que aconteceram e continuam acontecendo ainda na nossa vida. Às vezes as crises, os problemas, os medos, as perdas nos deixam cegos e amargos. E ao nos tornarmos cegos e amargos, nós acabamos não fazendo mais bem a obra de Deus, mas pelo contrário, complicando ainda mais a nossa relação com Deus através de uma vida que não é produtiva. E aí, Deus evidentemente precisa nos sacudir para que nós possamos assim acordar e sermos salvos voltando a Ele. É mais ou menos isso que o salmista ele descreve em relação ao povo quando compõe essa maravilha que é o Salmo 80, e desse salmo nós queremos destacar os versículos 7 até o final do salmo onde lemos. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até ao rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que tua mão direita plantou, o sarmento para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo, da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Uma das coisas maravilhosas que aconteciam nas minhas férias, no tempo de estudante, era quando voltava para casa, meu pai visitava alguns cunhados, irmãos, parentes dele, meus tios. E meu pai, ele se dedicou mais à produção de arroz e ele não tinha assim muita preocupação no início, quando eu era criança, com videira, plantação de uva, mas meus tios tinham. Então era uma maravilha a gente poder ver aqueles cachos de uvas maravilhosas que eram colhidos e a gente saboreava.
essa uva era tirada, colocada numa água gelada e depois de um tempo ela era degustada, saboreada à vontade. Uma coisa que nós, naquela época, em casa não tínhamos. Depois, mais tarde, meu pai plantou, ele chegou inclusive a fazer vinho, inclusive uma produção não tão complicada, fazendo o que ele fazia quando era jovem, junto com o pai dele. E teve muito sucesso com isso, inclusive. Né? No verão, no inverno, logo depois, quando frio, então abria as pipas e o vinho estava ali pronto, delicioso para ser degustado. Mas uma das coisas incríveis e que chama muito a atenção e dá uma tristeza enorme é quando um vinhedo desses é abandonado. E alguns desses vinhedos, que na época eram lindos e maravilhosos, quando os velhos se foram, os filhos mudaram, a casa virou, como se chama no sul, uma tapera, e os vinhedos simplesmente se estragaram. Não foram podados, não foram cuidados, os animais estragaram, a cerca caiu, e ali e aqui algum cachinho de uva que logo de início era estragado pelos animais, comido. É deprimente. Como era lindo antes, quando os antigos cuidavam e tinham maior carinho e zelo pelo vinhedo. E como passou a ser uma coisa tão triste, depois o abandono, a tapera, o telhado caindo e o vinhedo praticamente desaparecido. Que antes era um orgulho desses antepassados. Bem, é isso que acontece com o povo de Israel. O salmista aqui compara o povo de Israel com um vinhedo. Deus tirou uma cepa apenas do Egito, que era aquele povo que saiu de lá. E essa cepa foi plantada numa terra muito fértil e apropriada. E o vinhedo maravilhosamente cresceu, se multiplicou e produziu. O salmista chega a exagerar em relação ao vinhedo, dizendo que ele cobriu morros, chegou até o mar, cobriu montanhas, árvores e produziu demais. Foi uma maravilha. Foi assim a vida do povo quando chegou na terra de Canaã. Os inimigos todos foram dispersos, o povo foi protegido, o povo foi abençoado e, enfim, o povo viveu segundo o acordo, a aliança que Deus fizera com eles. Mas o tempo foi passando, os descendentes foram esquecendo, a injustiça foi se implantando, e tem muitos detalhes de coisas horríveis que aconteceram no meio do povo, leis que não eram cumpridas. Existia uma forma muito interessante de evitar a miséria e a pobreza, que era a lei do jubileu. A terra foi muito bem dividida entre as tribos de Israel. A tribo que não recebeu terras, que era aquela que deveria celebrar e que se concentrava em cidades, era tranquilamente sustentada pelos dízimos que os que receberam terra ofereciam para o sustento daqueles que cuidavam do templo, cuidavam da saúde, cuidavam dos pobres e cuidavam das viúvas, com esses recursos dos dízimos. Mas é evidente que aqueles que receberam terras em determinados momentos, por alguma razão, seca, alguma crise, doença, acabavam vendendo a sua propriedade
e com o tempo deixando os descendentes pobres. Para evitar isso, existia a lei do jubileu, de 50 em 50 anos a terra era devolvida, não se vendia a terra. Havia no Estatuto de Deus com seu povo uma lei muito clara: a terra não se vende, a terra é minha. A terra era de Deus, não podia ser vendida. Por isso não existia venda de terra, existia um arrendamento. Esse arrendamento se estendia até o ano do jubileu. Faltassem 10 anos para o jubileu, esse arrendamento poderia ser até 10 anos. Faltassem 40 anos até o jubileu, essas terras poderiam ser arrendadas até por 40 anos. E os antigos proprietários serviam então como empregados, mas retornando a eles essas terras depois. Essa lei, de repente, não mais é cumprida. A terra não é mais devolvida. E surge uma horda muito grande de pessoas sem terra que desejavam que a justiça e que a lei fosse cumprida, e que não era. E é principalmente por isso, inclusive, que surge o Estado em Israel, no sentido de armar os poderosos contra esses que foram prejudicados pelo não cumprimento do estatuto claro de Deus, da lei do jubileu. E começou assim a violência, começou a guerrilha, começou revoltas, começou derramamento de sangue, tanto da parte daqueles que requeriam seus direitos, quanto da parte daqueles que não queriam que esses direitos fossem aplicados. Uma injustiça muito grande. Basta lermos os livros, lá principalmente de Amós, que trata desse assunto de uma forma bastante detalhada, que critica inclusive o Estado, que cada vez mais precisa de recursos e impõe impostos pesados, cobrando imposto do trigo, uma coisa absolutamente normal hoje, mas criticada pelo profeta naquela época. Enfim, injustiças. Então vejam bem, essa maravilha de Deus que era esse povo, era essa vinha construída por ele, em terra fértil, que produziu tanta justiça, que produziu tantas coisas boas, que produziu tanto amor. De repente, ela é tomada pela violência, pelo ódio e pela ilegalidade. Surgem, inclusive, alguns profetas que denunciam isso, como foi o profeta Jeremias, Isaías mais veio do próprio templo, mas os demais profetas vieram do campo, como Oséias, Amós, e denunciam essa situação e são, inclusive, perseguidos violentamente também. Bem, chegou a um ponto que Deus teve que intervir, porque aquela vinha tão maravilhosa e bela havia sido abandonada. E o povo sofre, evidentemente, sofre inclusive a invasão de outros povos, é levado cativo para a Babilônia, perdem a própria terra, enfim, recebem, digamos, o resultado prático da injustiça, da violência e do mal na qual haviam se afundado. Mas chega o momento do arrependimento, chega o momento da reflexão, chega o momento da necessidade de clamar a Deus. Isso é ruim na nossa vida quando esse momento só vem depois de muita dor, só vem depois de muito sofrimento, só vem depois de muita angústia, só vem depois de muita experiência ruim e negativa. Mas às vezes precisa ser assim. E assim foi com o seu povo. Não precisa ser assim conosco. Nós podemos nos manter contínua e constantemente com humildade diante de Deus para que Ele continue sendo misericordioso, nos protegendo e guardando, e não precise vir com sua mão pesada para nos chamar a atenção, para assim nós cairmos na real. Então o profeta, o salmista aqui, o mestre de canto, ele
clama: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, e faze novamente o teu rosto resplandecer sobre nós. O rosto de Deus não resplandecia mais sobre o povo. O povo estava exausto, o povo estava disperso, o povo estava estraçalhado, e eles pediam a restauração. Restaura-nos, é o pedido. E aí o salmista traz aquela figura da vinha, como era maravilhosa, quando bem cuidada, como ela cresceu, produziu. A vinha era sempre um símbolo, digamos assim, da bênção de Deus. O ano que produz bem uva, é o ano que produz bem trigo, é o ano, enfim, de fartura, e de alegria e de festa. O vinho era parte da alegria e da festa. E era um momento também, então, onde se lembrava com gratidão das maravilhas que Deus havia feito pelo povo, não só naquele momento, mas no passado com os pais, quando os tirou do cativeiro lá do Egito. E o profeta, então, ele diz: protege o que tua mão direita plantou. Foi planta tua esse povo, ó meu Deus. Eu sei que na minha fé eu vacilei, eu caí, eu me perdi, mas essa fé, quem me deu, foste tu, ó Deus, e cuida dela. Cuida de mim, cuida do teu povo. Restaura o teu povo. Seja a tua mão sobre o povo, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos mais de ti. Vivifica-nos e nós invocaremos o teu nome. É óbvio que quando nós entramos numa situação muito radical de falta de fé, é impossível nós, com a força do nosso ânimo, reverter essa situação. A fé não é uma decisão nossa. Nós podemos fazer o maior esforço para tentar mudar e voltar a Deus, e isso não será possível. Mas a possibilidade, ela existe. Não por causa da nossa força, não por causa da nossa decisão, não por causa da nossa vontade, mas porque Deus quer nos vivificar. Então vivifica-nos, ó Deus. Tenha compaixão, perdoe os nossos pecados, fortaleça a fé de cada um, vivifica a fé de cada um, restaura a nossa fé, e aí então, como resultado, aí sim, nós te invocaremos. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz teu rosto resplandecer sobre o teu povo e seremos salvos. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre todos nós e que todos nós, assim, como resultado, tenhamos garantida a salvação e a vida. Que assim seja. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite. Nós estaremos novamente aqui com o nosso culto às 19 horas de sábado à noite. O culto de 18º domingo após Pentecostes. Eu peço ainda que Deus tenha misericórdia e compaixão de todos, particularmente daqueles que sofrem. Bondoso Deus, manda teu Santo Espírito, teus santos anjos para proteger e guardar todos os nossos irmãos e irmãs com teu carinho, com tua proteção, com teu cuidado, com teu poder. Envia teu Santo Espírito para sempre manter, apesar de todos os problemas, acesa a fé, a chama da fé, que ela nunca se apague. Mas para que ela nunca se apague é necessário que tu vivifiques e tu o fazes através do poder do teu Espírito Santo. Bondoso Deus, eu também quero pedir que tu tenhas um cuidado especial pelo meu genro,
que testou positivo de Covid já há algum tempo, passou por alguns momentos bastante difíceis, mas está se recuperando. A minha filha também, e os 2 filhos da minha filha Caroline, que também testou positivo, e os filhos, o Henrique, com 11 anos, e a Catarina, com 2 aninhos. Bondoso Deus, tenha compaixão, principalmente dessas crianças. Eu te peço isso em nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Até agora estão bem, que continuem bem. Amém.